Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bagagem de Mão. Eu sou a Sónia Justo e hoje tenho connosco a Rita Montes, que nos vai falar sobre o seu alojamento local, sobre a casa da Avó Rosa e vamos perceber quem era a Avó Rosa. Podcast Bagagem de Mão, um podcast de Sónia Justo, com o patrocínio em Monte Seguros e o apoio à produção de Bang Cars. Vamos chamar então a Rita. Olá, Rita. Olá, Sónia. Bem-vinda. Obrigada. Disse bem a Rita Montes. É Montes? Rita, é Montes. Montes, ok. Montes. Olha, muito bem-vinda. Muito Rita, obrigada. apresenta-te. Diz-nos quem és tu, para quem não te Eu conhece. sou Montes, neta da avó Rosa. O Montes vem precisamente aqui desta minha avó Rosa, que nasceu e se casou aqui nesta casa, onde agora também recebemos hóspedes de todo o mundo. E, portanto, neste momento estou à frente deste projeto, vim criar este projeto há 7 anos. Antes desta vida, tinha tido uma outra vida dedicada ao jornalismo, dedicada à parte dos negócios, da economia, e sempre escrevi muito sobre turismo e aviação também. E, portanto, este bichinho do turismo e da escrita e das histórias e das pessoas tem-me acompanhado toda a vida. Há 7 anos, então, decidi largar o emprego, largar a cidade e mudar-me aqui de armas e bagagens para a casa da avó Rosa, que já tinha sido construída pelos meus bisavós há mais de 100 anos, e então aqui criei este projeto que sempre foi desde o princípio um projeto muito pensado nas pessoas e nas histórias que esta casa já traz consigo, mas também que convidamos quem nos recebe a também criar as suas próprias histórias e partilhar as suas histórias connosco. E eu tenho aqui, temos um caso muito curioso que foi, a Rita foi a primeira pessoa que me fez uma entrevista. Há Exatamente, muitos anos, eu não sei se foi para aí em 2018, deve eu ter acho que deve sido, ter sim. sido em 2018. Então foi Sim, a primeira sim, sim. entrevista que eu dei e foi para uma revista, na altura, foi para a imprensa escrita. Foi, E para mim foi um exato. acontecimento. E foi a entrevista com um blogger. Sim. E então, da entrevista, não sei o quê, tudo bem, mas aquilo foi por telefone, portanto nós não nos vimos. Portanto, Mas não, a Rita conhecia-me, não é? Porque tinha visto as minhas fotos, mas eu não conhecia a Rita. E não. então, isto passou, muitos anos passaram, e um dia eu marco um alojamento, pronto, estava a viajar, acho que vinha de uma block trip ou uma coisa assim, depois tinha mais uns dias, ok. Então, na altura, ah, marquei o alojamento, lá fui eu, e marquei a casa da Avó Rosa, sem saber que era a Rita. Sim. Eu cheguei lá, não sei o quê, estamos a conversar com esta coisa, a perguntar, e estava eu a perguntar, e como é que aquilo surgiu, e nananana. E de repente começamos assim a olhar uma para a outra. E a Rita, mas tu já tinhas ficado com aquela coisa, tipo, eu conheço este. Já. este. E chegámos à conclusão, pronto, que realmente. Sim. Que já nos tínhamos conhecido. Não é um mundo Exatamente. de coincidências, foi uma coincidência enorme. Foi. Pois foi, pois foi. E eu gostei Muito bom imenso do mesmo para espaço. relaxar. Obrigada. Sim, eu gostei imenso do espaço. É mesmo muito interessante, é mesmo. E depois, no dia a seguir, tinha lá um pequeno almoço, mesmo aquele pequeno almoço do campo, assim, todo. Não estava nada à espera, portanto, foi uma ótima surpresa, mas realmente foi muito engraçado. E olha, Pois foi, muito. foi muito giro. Mas às vezes acontecem-me assim estas coisas, porque então, pronto, neste meio do turismo e tudo, nós muitas vezes contactamos com as pessoas, mas não conhecemos as pessoas pessoalmente, não é? E, por Claro. exemplo, no meu caso, eu tenho a minha cara em todo o lado, não é? Mas às vezes eu não Sim. conheço as outras pessoas, se alguém me está a entrevistar ou por alguma coisa não conheço. E às vezes as pessoas
ao pé de mim, é a Sónia. E eu fico a pensar, será que é alguém que eu conheço? Eu não estou a reconhecer a cara. E agora voltamos a mudar os papéis e, portanto, agora és tu a entrevistar-me. Exatamente, É. exatamente. Isto a vida dá aqui muitas voltas. Rita, e como é que te surgiu a ideia? Ou foi uma coisa que tu sempre quiseste? Tu costumavas ir aí à casa da avó Rosa? Em pequena, Sim, costumavas ir, sim. passavas verões, como é que era? Eu guardo as melhores memórias de infância e de vida aqui. Aqui sempre foi, é um bocadinho clichê, mas era aqui, já nem digo um porto de abrigo, mas aqui sempre foi ali como se ainda me continuasse a sentir abraçada pela minha avó e pelos meus avós. É Eu aquele, vim aquele para aqui, quentinho no coração, não é? é. E eu vim para aqui a primeira vez com um mês de idade, que os meus pais ah, tiveram um evento qualquer e vieram-me aqui deixar com os meus avós. E, portanto, eu sempre tive uma ligação muito forte, afetiva, aos meus avós e ao próprio espaço. Isto depois misturava, sabes que, sobretudo antigamente, na altura em que as casas eram para a vida, as casas eram muito mais do que espaços físicos, eram uma continuação dos afetos, e uma continuação da família. E, portanto, eu cresci, a sentir a minha avó com uma ligação muito forte a esta casa e eu fui bebendo muito também essa própria ligação. Para além de que eu passava aqui uma boa parte do verão e, portanto, e os meus avós, a minha avó era doce, tinha sempre uma voz pausada, muito baixinha, muito doce. Eu acho que nunca me lembro de ver a minha avó zangada. Portanto, era sempre ali aquela coisa. O meu avô sempre muito divertido, muito brincalhão, sempre a inventar negócios. Depois tive a sorte de, há mais de 20 anos, ter ficado aqui com os comecei por recuperar a casa dos meus avós. Isto era um conjunto de 6 casas. E quando decidi deixar o meu emprego, o meu projeto nem era o alojamento. O que eu tinha começado a idealizar era fazer um roteiro por várias aldeias do país. E depois, por um conjunto de circunstâncias e de coincidências, pensei, por que não transformar já uma casa e registar já uma das casas como para alojamento, isto fica a meio do país, tem uma localização geográfica extraordinária, saída da autoestrada, portanto vou fazer o registro e fica como apoio para os passeios. Ok. Mas E pronto, onde a é que verdade é fica? Nós não que falámos onde é assim, que fica. então fica no coração do Ribatejo, fica numa aldeia que se chama São João da Ribeira, que é a aldeia onde nasceu o poeta Rui Belo, concentra o maior distrito de Santarém. Nós estamos mesmo a meio do caminho entre Rio Maior e Santarém, a 50 minutos a norte de Lisboa. Muito bem. Sim, e estavas a dizer que então essa foi a primeira casa que tu decidiste Foi, recuperar, não era? exato, um Airbnb puro e duro. Casa, 2 quartos, uma casa bem partilhada, cozinha partilhada e muito convívio. Fazíamos imensos churrascos aqui, era giríssimo. Às vezes à mesa juntávamos ingleses, alemães, brasileiros, pessoas de todo o mundo. Um, e então, pronto, começou a crescer e estávamos em 2017, 18, estamos no boom do alojamento local, em que eu tinha de repente alemães a baterem-me aqui à porta a perguntar se eu tinha quartos para dormir. Tinham procurado no Google Maps. E pronto, e foi muito giro, porque tanto que o Ribatejo ainda não era assim um destino turístico, Rio Maior não era, não tinha uma procura por ir além. Eu quando arranquei com o projeto nem sequer tínhamos mapas do concelho, e portanto fui fazendo e como tinha a vantagem de ter sido jornalista, fui começando a criar os conteúdos todos, os mapas, tudo. E tinha alguns amigos que me diziam que nunca ninguém viria de férias para aqui. Pronto, mas a verdade é que depois, porque sobretudo as pessoas e sobretudo os estrangeiros, mas os portugueses também,
cada vez mais. As pessoas procuram espaços onde ainda sintam o nosso país autêntico, não é? E este contacto Por isso é que eu fui aí que parar. aqui. Portanto, este sentir o pulsar de uma coisa que não foi pré-concebida, mas foi criada a partir de memórias, não é? E a partir dessas memórias nós criamos e construímos as nossas próprias. Eu acho que isso foi um fator diferenciador e que ajudou a crescer muito. E depois estamos numa era mundial, numa época digital, e não é? À medida que começaram a crescer e os comentários e as boas avaliações, depois começaram a chegar alguns prémios, portanto isso depois também permitiu ir perseguindo com os passos seguintes e portanto e acabei por ficar com um total de 6 quartos. Sim. E tem piscina também. Onde eram as hortas de feijão verde, hoje há piscina, sim. Olha, e depois na pandemia? Foi mais complicado. Depois na pandemia foi o desafio total, foi sobretudo, o alojamento local, ao contrário da hotelaria, não foi obrigado a fechar. Ah, ok. Mas eu entendi que, até porque eu moro também aqui numa das casas, entendi que naqueles primeiros tempos, enquanto não percebíamos como é que podíamos trabalhar de uma forma minimamente segura, entendi que não existiam condições e, portanto, decidi fechar. Estive 3 meses fechada, com aquela incerteza total que todos nós vivíamos, não era? Mas não foi um desafio grande, porque eu tinha acabado de renovar mais 4 quartos, e eu lembro aquela sensação de, sabes, todas as manhãs abrir as janelas e dos quartos e ao final do dia ir fechar as janelas todas dos quartos e não ouvias barulho nenhum e a incerteza era total. Pronto, foi, foi um desafio grande. Depois eu comecei a acompanhar muito o que se passava na hotelaria, sobretudo na Ásia, porque a hotelaria na Ásia foi a primeira a reabrir, e fui procurar inspirar-me e perceber como é que eles estavam a trabalhar, mantendo o máximo de segurança. Tanto que depois, aqui este alojamento foi o primeiro do Ribatejo a ter o selo Clean and Safe, e portanto decidi reabrir. Criei, inventei uma série de coisas, sei lá, cada hóspede tinha um kit de talheres individual, porque nós temos uma cozinha comum e portanto para as pessoas se sentirem seguras, apesar de ser um espaço partilhado e portanto terem um mínimo de contacto, a cozinha tinha horários, cada quarto tinha o seu horário, que era para as pessoas estarem tranquilas. Tem um espaço e hoje, ainda hoje mantemos uma série de coisas que criámos e achei que eram mais Eram boas confortáveis. Portanto, práticas, não é? cada quarto tem a sua zona individual com pérolas e mesas e cadeiras ao ar livre, tudo devidamente identificado, ninguém pode ir andar a circular. Na piscina também, cada quarto tem a sua zona devidamente identificada, Isso é com muito bom. espreguiçadeiras e chapéu de sol. Sim, todos esses detalhes ajudaram a que mesmo as pessoas, até algumas, até por questões de saúde que eram de alto risco, que viessem para aqui porque aqui se sentiam seguras, e sentiam uma segurança adicional e, portanto, continuar a ter férias, mas sem correr muitos riscos. Pronto, e portanto foi uma aprendizagem e depois, felizmente, e conseguimos recuperar bem. Boa. Hoje em dia, quais é que tu achas que são assim os maiores desafios de quem tem um alojamento local? Ou pela tua experiência? São assim. Um, Existe um desafio que é o desafio que é comum a todos os empresários, ou praticamente todos os empresários no nosso país, que se prende com a legislação, não é? É esta dificuldade que nós temos cultural ainda de legislar a médio e longo prazo, significa que, de repente, quando uma pessoa pensa fazer um investimento muito grande e se de repente a lei
muda por completo, isso pode pôr em causa o investimento, não é? Pronto, mais recentemente, quando surgiu a legislação que limitava muito mais o alojamento local, aqui no nosso caso concreto não nos afetava, mas poderia ter afetado, não é? Portanto, esta, esta, esta alteração poderia ter sido, e portanto eu acho que é importante nós conseguirmos ter quadros legais e sobretudo aqui olhares sobre aquilo que queremos fazer e onde queremos estar no turismo a médio e longo prazo de uma forma mais harmoniosa, acho que é importante. Sim, até porque, como estavas a dizer, a pessoa faz o investimento e depois de repente tudo muda. Ou seja, a meio do jogo as regras mudam, não é? É, é, E para quem está a investir ou quem pensa em investir, não dá segurança nenhuma, é, é. não é? E pronto, e depois temos as flutuações que são cíclicas, históricas, não é? Económicas, as instabilidades, as inflações, essas coisas. Mas pronto, isso é cíclico e quem está, sobretudo aqui na área do turismo, porque o turismo é sempre o primeiro a ser afetado e o primeiro também a recuperar das crises. E, portanto, sabemos que é inevitável. Portanto, é importante quando estamos a fazer esta gestão estarmos sempre conscientes destas flutuações. Mas eu acho que acima de tudo a velocidade digital com que nós hoje vivemos, talvez acho que isso seja um, um desafio adicional que nós temos, porque os ciclos históricos e económicos são mais ou menos previsíveis, não é? Agora, as mudanças de comportamentos dos clientes, à velocidade que hoje mudam, são menos fáceis de prever. Para ver, E, sim. portanto, isso obriga-nos a estar sempre atentos, procurar sempre antecipar ao máximo e conseguir ter esta flexibilidade para nos adaptarmos. Sim, até porque há uma série de coisas que não dependem, neste caso, não dependem de ti, nem de quem gera um alojamento local, Claro, que é se o país está na moda ou não está na moda, não é? Se de repente, ou a região de repente fica muito conhecida e também, porque depois os influencers e não só, mas também têm a sua, sim, acabam por ter, por influenciar também, e daí o nome, não é? claro, Mas há toda uma série de coisas, os próprios voos, se há voos diretos, para o aeroporto mais próximo ou não há, não é? Dependendo dos sim. destinos, isso tudo acaba por condicionar se vêm mais pessoas ou não. É completamente. E assim, a crise económica e, sobretudo, a inflacionária, que são processos que nós sentimos a nível mundial, tem impacto não apenas em nós, no mercado interno, mas no mercado internacional. No escalar de um conflito, uma alteração Sim, política. Mas, sobretudo, eu acho que é um bocadinho esta coisa que é esta coisa digital, que é, de repente, os comportamentos mudarem bastante, não é? E isso aí são coisas, são fluxos que são mais difíceis de nós conseguirmos gerir e antecipar. e preparar Por exemplo, para. estava-me a lembrar, imagina, por exemplo, agora nas últimas semanas tem aumentado a contestação, por exemplo, contra o turismo de massas em Barcelona. Há poucos dias tivemos aqui uma coisa, ainda que um pouco incipiente, mas em Sintra. À Exato. velocidade que hoje nós vivemos, não é? Isto são rastilhos que facilmente escalam com dimensões que nós nem conseguimos imaginar, não é? E podem de repente alterar completamente o comportamento, não é? Sim, sim, sim. Por Pronto. exemplo, eu Ah, faço
tours, passeios em Lisboa, e já tive clientes dos Estados Unidos a perguntarem-me, agora recentemente, nós vimos o que aconteceu em Espanha, não nos vão atirar com água aqui, pois não. Exato. Isso. E, E e isso, isso pode isso, influenciar na altura em que completamente. as pessoas estão a escolher um destino, ah, ainda por cima, porque depois nos Estados Unidos às vezes não têm a ideia que nós somos muito próximos dos espanhóis em termos de comportamento. Portanto, isso influencia, pode influenciar eventualmente a escolha É. do destino, porque se a pessoa pensa, se eu vou para um sítio em que não sou bem-vindo, quer dizer, então não vou Claro, para ali, não vou para outro vais, não sítio, não é? vais. É. E isso são coisas, como é ao nível do comportamento, são coisas que os modelos económicos não te conseguem ver, não é? Sim. Porque Por é assim, exemplo, um ciclo económico, eu sempre aprendi que de 10 em 10 anos o é turismo Deus, sim, vai mudando, não é? Agora, estes comportamentos nem os consegues ver tendências, mas nunca sabes de facto se aquilo vai ganhar uma grande dimensão ou não. Mas de repente, quer dizer, é tal a nível de um clique. sim, sim, E porque um vídeo que seja muito partilhado, de sim, repente transforma-se numa realidade, e num fenómeno, não sim, é? porque pode ser, E, às vezes pode ser um caso isolado que aconteceu em Espanha e de repente estamos a ver protestos em Sintra e, e por aí vai, não é? E exato, depois estão, ok, estão contra o turismo de massas, mas depois de repente já não é o turismo de massas e o turista não está com a percepção de que eles estão contra o turismo de massas. Para o turista passa, eles estão contra o turismo. E pronto. claro, claro, claro. E sim, isso eu acho que é um desafio grande que nós enfrentamos. Também acho. Também acho. Sim, e sobretudo estarmos preparados para conseguir ter armas para defender e para combater isto, não é? Isso Exato. só vai por informação. Sim, mesmo. Olha, e histórias engraçadas? Tu há de ter histórias Muitas, engraçadas. muitas. Queres partilhar Tenho. alguma que tu achas assim? Ahm, ah, já cá tive um casal que veio cá passar a lua de mel Pois eu acho que tu já, e depois já acho que cá me tinhas voltaram contado. com a criança. Sim, acho que me tinhas Sim. contado essa E depois história, já cá assim. vieram com a criança. Sim. Isso aí e já estão prestes a ser pais da segunda. Ah, é, sei lá, coincidências, tem sido, sim. E sobretudo, eu acho que as coisas mais engraçadas têm sido muito os convívios. Eu gosto, sobretudo durante o verão, abro aqui a mesa e às vezes fazemos churrascos. Agora temos um forno de a lenha e às vezes fazemos aqui uns eventos com pizza e portanto juntamos todos e cada um vai fazendo. E então pronto, torna-se um convívio muito engraçado. E sobretudo então quando nos juntamos de culturas diferentes, Sim. esse convívio é muito giro, muito giro. E tu tens hóspedes do mundo inteiro. Sim, sim. Já tive do Havaí, de Israel, da África do Sul. Olha, uma vez tive um senhor sul-africano, ah, que reservou diretamente por e-mail. Eu até estava assim, nem estava assim, pronto, estava assim um bocadinho na expectativa, como é que o senhor tinha tido o e-mail e tudo. Mas então, fiz a reserva direta e chegou, chegou, chegou a 24 de dezembro e foi-se embora a 31. E então, depois eu percebi que o senhor vivia sozinho e tinha 60 e poucos anos, e portanto o senhor vivia sozinho, então tinha escolhido precisamente estas datas que era para estar a passar as datas em voo, a bordo, e portanto não Ok. estar em lado nenhum. E estava aí, portanto, fez sempre a viagem. Então, e pronto, era um senhor super querido, super amoroso,
E então acabou por ficar aqui essa semana toda e foi muito engraçado. Sim, e, portanto, pessoas de todo o lado, da Austrália. Já que uma vez tive cá uns miúdos ingleses que eram bloggers, engraçadíssimos, tinham 20 e poucos anos, e então uns despediram-se, os outros nem sequer trabalhavam, compraram um carro e andavam a percorrer a Europa toda. E o desafio deles era ir ao ponto mais alto de cada país da Europa. E portanto iam, fotografavam, contavam a história, punham no blog e assim andaram semanas. E pronto, e tinham ido aqui ao Portugal continental, e depois acabaram por ficar aqui a dormir. Vinham uma noite, depois acabaram por ficar mais umas noites, e então era divertidíssimo. Tinha depois também cá uns clientes alemães, e então essas as pessoas que vão passando e ficando, acho que são as melhores experiências e as melhores memórias que eu tenho. E muitos deles acabamos até por nos tornar amigos. Olha, ontem tive um telefonema de um hóspede marroquino que esteve cá e há um ano, e ontem ligou-me a dizer: Rita, estou a pensar seriamente em viver para Portugal. Um, e portanto, pode-me dar aí uns conselhos para onde é que eu hei de ir? Não sei para que sítio de Portugal é que hei de ir. E pronto, esta ligação com que ficamos é muito gira. Olha, e como é que as pessoas chegam até aí, normalmente? Grande parte das pessoas já vem por reservas diretas. Para além das reservas diretas, e ter o site, e o Instagram, e o Facebook, e um canal de YouTube, estamos também nas plataformas Booking, Airbnb. Ok. E depois, vêm de avião, vêm de carro, como é que... Sim, voltámos a ter, a maior parte dos nossos clientes neste momento são estrangeiros, portanto, muitos deles vêm de avião. Também temos muitos espanhóis que vêm de carro, ah, e assim, mas pronto, maioritariamente vêm de avião e depois para aqui. Ok, muito bem. Olha, estamos a chegar ao fim. Ficava aqui a conversar mais tempo. Sim, Hei de voltar aí à casa da avó sim, Rosa. continuamos aqui a conversa à sombra da nossa Ex- Nespreira. Exatamente. Olha, Sim. qual é que é o Instagram? Onde é que as pessoas te podem encontrar no Instagram? É tudo a casa da avó Rosa. Ok. Eu também vou deixar os links aqui em baixo. Sim, Não sabia que está bem. tinhas canal de YouTube. Vou deixar Sim, também aqui, vou deixar tudo. Olha, muito sim. obrigada. Foi, Obrigada eu. foi uma muito feliz coincidência. Muita, triplamente. Já vamos Muito. nos nossos triplos encontros, sim. Muito Exatamente. obrigada pelo convite. Foi um gosto estar a conversar contigo e até breve. Até breve. Obrigada. Tá? Obrigada. Quanto a vocês, espero que tenham gostado. Eu volto na próxima semana com mais um convidado e mais um tema. Entretanto, vão começar as férias, ou muita gente já está de férias. Enviem o vídeo para os amigos, para os inimigos também, para lhes fazer inveja. Mas enviem, porque é um sítio fantástico, eu recomendo, e eu não recomendo qualquer coisa. Portanto, eu fiquei lá, nem sabia que era da Rita, nem sabia quem era a Rita quando marquei, e realmente adorei e fiquei fã. E gosto sempre de trazer ao programa pessoas que têm projetos em que eu realmente acredito. Obrigada, até à próxima semana. Rita, obrigada, um beijinho grande e bom Obrigada, um trabalho. beijinho. Obrigada, igualmente. Obrigada.